Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu amado irmão, minha amada irmã, principalmente você que é irmão separado, que é protestante e que fica aprendendo as doutrinas protestantes, principalmente para protestar contra a Igreja Católica. Talvez você já tenha ouvido dizer que o imperador Constantino, Flávius Aurelius Constantino, o Grande, é o fundador da Igreja Católica Apostólica Romana. Provavelmente você já ouviu inúmeros protestantes dizer isto, que Constantino é o fundador da Igreja Católica Apostólica Romana. Se Constantino é o fundador da Igreja Católica Apostólica Romana, então ele fundou a Igreja por volta do ano 306 a 337. Suponhamos que esta mentira fosse verdade. Constantino fundou a Igreja Católica Apostólica Romana. Suponhamos, Vamos supor que fosse verdade essa inverdade, para não ser indelicado. Então ele teria feito isso por volta do ano 306 a 337, que foi o período do seu governo. Isso nós podemos ver que é uma mentira. E existe outra mentira protestante que faz eles se afundarem na mentira e refutarem a sua mentira com outra mentira deles mesmos. Como assim, Denis? Eles contam uma mentira, depois eles contam outra mentira a respeito da Igreja Católica, e essa segunda mentira desmente a primeira mentira que eles contaram. A primeira mentira é: Constantino fundou a Igreja Católica Apostólica Romana por volta do ano 306 a 337. A outra mentira, eu acho que você já ouviu inúmeras vezes. Quem sabe você já está cansado de ouvir essa mentira. Porque alguém disse, ao longo da história, um certo dia: conte uma mentira ou repita uma mentira 1000 vezes e ela se passará por verdade. Talvez você já ouviu milhares de vezes a mentira: a Igreja Católica é a grande prostituta do Apocalipse, que narra Apocalipse capítulo 17. E eles vão dizer: eu posso provar com a Bíblia. Posso provar com a Bíblia que a Igreja Católica Apostólica Romana é a grande prostituta do Apocalipse, do capítulo 17. Diz assim o livro do Apocalipse, capítulo 17. Veio então um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo: vem, e eu te mostrarei a condenação da grande meretriz, que se assenta à beira das muitas águas, com a qual se contaminaram os reis da terra. Ela inebriou os habitantes da terra com o vinho da sua luxúria. Transportou-me, então, em espírito ao deserto. Eu vi uma mulher. Veja, eu vi uma mulher. Aí eles vão dizer que é a Igreja Católica. Assentada em cima de uma fera escarlate, cheia de nomes blasfematórios, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho, escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão uma taça de ouro, cheia de abominação e de imundície de sua prostituição. E aí, você segue lendo, você vai ver que eles vão comparar, por exemplo, a Igreja Católica, os cardeais, os bispos se vestem de vermelho, se vestem de linho, de púrpura, púrpura para dizer que se veste ostensivamente.
tem uma taça, né, da prostituição nas mãos, porque fala do cálice, né, que a igreja utiliza para celebrar a Eucaristia, né, o cálice da nova e eterna aliança. E aí eles vão dizendo que a igreja é essa prostituta do Apocalipse capítulo 17. Agora veja, lá no versículo 18, Apocalipse 17 e 18 vai dizer assim: a mulher que vistes é a grande cidade, aquela que reina sobre os reis da terra. Essa grande cidade, veja, não diz que é uma grande igreja, não diz que é uma grande religião, diz que é uma grande cidade. E que cidade é essa? Essa grande cidade é chamada por São João, figurativamente, né, ou simbolicamente, como Babilônia. Só que Babilônia era um grande império, uma grande cidade, né? Um grande império que se prostituía com vários tipos de deuses. E a Roma imperial, pagã, da época de São João, era semelhante à grande Babilônia. Então, São João chama esta grande cidade, aquela que reina sobre os reis da terra, de Babilônia. E quem era? Era a Roma pagã. São João escreveu o Apocalipse por volta do ano 95 a 96. Veja, São João escreveu o Apocalipse por volta do ano 95 a 96. No livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 11, vai dizer para quem João escreveu esse livro. Capítulo 1 do Apocalipse, versículo 11. Eu vou ler o 10. Em um domingo, ou seja, no primeiro dia da semana, fui arrebatado em êxtase e ouvi por trás de mim forte voz, como de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve-o num livro e manda-o às sete igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Estas 7 igrejas se localizavam na Ásia. E São João escreve o livro do Apocalipse por volta do ano 90 a 96. Por volta do ano 90 a 96. E São João vai dizer que a Roma imperial pagã é a Babilônia grande, a grande prostituta, a grande meretriz, que matava, né, destruía os cristãos. A pergunta que fica é: se João escreve o Apocalipse por volta do ano 95 a 96 do primeiro século, como poderia João dizer que esta prostituta é a Igreja Católica, se a Igreja Católica ainda não existia, segundo a mentalidade protestante, que vai dizer que a Igreja Católica foi fundada em Constantino, por volta do ano 306 a 337. Então, percebe a mentira? Eles se afundam na mentira. Constantino fundou a Igreja, na mentalidade protestante, por volta do ano 306 a 337 depois de Cristo. São João escreve o Apocalipse e é endereçado às 7 igrejas da Ásia por volta do ano 96, 95, 96. Como poderia João estar falando da grande religião pagã, a Igreja Católica, segundo os protestantes, fundada por Constantino, se Constantino só vem existir por volta do ano 300. E aí, por volta do ano 306 a 337, fundaria a igreja. Então você percebe a mentira?
como é? Mentira sobre mentira. Uma mentira contradizendo a outra. A mesma coisa, sem me prolongar muito, para o vídeo não ficar tão longo, porque aí as pessoas nem assistem. Mas outra mentira. Eles vão dizer que os sacerdotes, os sumos sacerdotes judeus, que com o auxílio do Império Romano, que subjugava os judeus, condenaram Jesus à morte. E eles vão dizer que quem condenou Jesus à morte foi os sacerdotes da Igreja Católica. Muitos dizem isso. Muitos protestantes dizem isso. Que os sumos sacerdotes que condenaram Jesus à morte foram os sacerdotes da Igreja Católica Romana. Foram os romanos que crucificaram Jesus. E esses romanos que crucificaram Jesus tinham os seus sacerdotes, os sumos sacerdotes. Dá para você perceber que mentira? Se a igreja foi fundada por Constantino, como poderia a Igreja Católica Romana, com os seus sumos sacerdotes ou seus sacerdotes, crucificarem Jesus ali por volta do ano 33 do primeiro século da era cristã? Então, mentira sobre mentira. Contradição sobre contradição. Por isso que eu digo, cuidado, preste atenção, estude. Estude não somente a Bíblia, porque o sola Escritura, ele não é suficiente para chegarmos à verdade da fé. Não é. Nunca foi e nunca será. Foi por isso que o Espírito Santo transladou o grande diácono Filipe para explicar as Escrituras ao eunuco. Foi por isso que Priscila e Áquila, se eu não estou enganado, em Atos dos Apóstolos, explicaram as Escrituras dentro de uma perspectiva cristocêntrica ao grande Apolo, que era grande orador e grande conhecedor das Escrituras. Porém, ainda sem enxergar Cristo nas Escrituras. Então, cuidado, porque não basta só as Escrituras. Filipe perguntou ao eunuco: entendes tu o que lês? Ele disse: como posso entender se não há quem me explique? Deus abençoe você. Somente o magistério autêntico da igreja, que ao longo da história, ininterruptamente, vai sendo transmitido, bispo a bispo, pode interpretar autenticamente as Escrituras. Amém. Deus abençoe você.